Ao estudo dessa noite, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse que ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Vamos orar. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti esse tempo mais uma vez, nossos corações, e pedimos que o Senhor nos lidere pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nenhuma dificuldade técnica venha impedir-nos, ó Deus, de meditar na Tua Palavra e ouvir a Tua voz essa noite. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, Senhor. E eu oro, Pai, por transformação, eu oro por aquebrantamento, eu oro por conversão e arrependimento, Senhor. Sincero, profundo, transformação de vida, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua voz. Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem, Senhor. Então, obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, o Teu infinito amor. Tu és Jesus, o bom pastor, aquele único que deu a vida por Suas ovelhas, Senhor. Então, cuida de nós, ministra sobre as nossas vidas essa noite. O Teu amor, com a Tua graça, Senhor, com a Tua correção. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém, Senhor. Muito bem. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas por um tempo e nós demos o tema Jesus, o homem perfeito. E o nosso versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E na semana passada nós vimos Jesus, quando nós terminamos o capítulo 12, vimos Jesus alertar a todos a se reconciliarem com Deus antes que seja tarde demais. Essa noite nós veremos Jesus advertir a todos sobre a importância do arrependimento. Essa é a palavra-chave do nosso estudo dessa noite: arrependimento. Jesus alerta a todos sobre a importância do arrependimento. E como nós lemos Lucas 13, de 1 a 9, é a nossa passagem, cujo tema dessa noite é arrependam-se enquanto há tempo. Eu vou falar novamente: arrependam-se enquanto há tempo. Se você tem observado os nossos estudos, nós vimos que no capítulo 12 Jesus adverte sobre o perigo da hipocrisia. Depois ele continua advertindo sobre o perigo da cobiça, depois o perigo das preocupações. Depois ele vai terminando o capítulo 12 falando: olha, estejam preparados como os servos que esperam seu Senhor voltar. E depois ele fala no finalzinho: estejam todos alertas e Deus enquanto há tempo. E o Senhor, ele está repetindo algo para nós. Não há dúvida que o Senhor está urgindo que os nossos corações se alinhem com o coração dele, que os nossos ouvidos realmente se abram para ouvir a voz de Deus.
Não há dúvida que Deus está falando conosco e Ele quer que a gente entenda. Ele quer que a gente abra o coração e se reconcilie com Ele. E novamente essa noite, arrependam-se enquanto há tempo. E essa noite. Você sabe o que significa se arrepender? Se arrepender pode significar concordar com Deus, dizer que Deus está certo e que nós estamos errados. Quando nós concordamos com Deus, nós estamos nos arrependendo, nós estamos admitindo que nós estamos errados e que Deus está correto. Arrepender-se também pode ser dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. A palavra de Deus nos fala: voltai-vos para mim, eu me voltarei a vós. Então, dar as costas para o pecado e se voltar para Deus é se arrepender. Se arrepender significa conversão, significa uma mudança de direção, uma mudança, uma conversão, uma mudança de 180 graus. Nós estávamos indo por um caminho e nós convertemos 180 graus e passamos aí para outro caminho. Estávamos nos distanciando de Deus, mas agora arrependidos, nós estamos voltando para Deus. E arrepender-se também pode significar metanoia, uma mudança, uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de atitudes. Tudo isso é arrependimento. Então Jesus ele está nos alertando hoje sobre a importância do arrependimento. Que essa metanoia, essa mudança de pensamento na nossa mente, nas nossas atitudes, ela aconteça, para que a gente possa estar cada vez mais perto de Deus, aproveitando, discernindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas e sendo de fato abençoados. Então isso é arrependimento. Então vamos começar. Lucas 13, versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Então veja só, Jesus está a caminho de Jerusalém. Você sabe que ele está prestes a ser crucificado pelos nossos pecados. De Jerusalém, a palavra de Deus em Lucas capítulo 13, versículo 1 nos diz que alguns dos presentes, daquelas multidões que o seguiam, alguém contou a eles sobre o fato de Pilatos misturar o sangue de alguns galileus, de alguns homens da Galileia, no norte de Israel, que subiam a Jerusalém para oferecer sacrifícios. Você sabe, eles ofertavam animais como sacrifício ao Senhor para cobrir os seus pecados. E a gente sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo e entregou a sua própria vida em sacrifício por todos nós, uma vez por todas, para que não haja mais necessidade de sacrifícios de animais. Muito bem. Então aqui algumas pessoas falaram para Jesus: olha, Jesus, você sabia que Pilatos ele cometeu isso, ele cometeu esse crime como governador ali da parte da região da Judéia. Ele, enquanto alguns galileus eles ofereciam seus sacrifícios, ele matou esses galileus e misturou o sangue deles com o sangue dos animais sendo sacrificados. E isso foi um horror, uma aberração, algo que chocou a nação grandemente. De forma que agora essas pessoas estavam contando para Jesus esse absurdo que tinha acontecido. Não é novidade para nós que os judeus tinham repulsa, eles não gostavam de Pilatos. Eles não gostavam porque Pilatos era insensível às questões religiosas dos judeus. Ele não se importava. E há vários registros disso na história, mas esse fato ele é digno de nota. Ele foi uma tragédia, algo terrível, matar aqueles galileus como se abate os animais para sacrifícios e misturar o sangue deles com os sacrifícios daqueles animais. E isso fez com que os judeus ainda odiassem ainda mais Pilatos.
E, embora a gente não tenha muitos detalhes sobre esse fato, sobre essa tragédia, a gente sabe, um historiador chamado Flávio José, ele registra para nós, num livro histórico, que na época de Jesus, Pilatos ele construiu alguns aquedutos, alguns canais para levar a água por toda a cidade em Jerusalém. E ele construiu um aqueduto, né, das piscinas de Salomão, e ele construiu toda aquela arquitetura bonita, romana, e ele queria fazer essa obra com o dinheiro do templo. E isso indignou alguns sacerdotes, isso indignou os judeus, que ele não podia usar o dinheiro que era dedicado a Deus e as coisas de Deus para fazer as suas obras, né, suas obras arquitetônicas. E isso fez com que alguns judeus protestassem contra Pilatos. E o que esse historiador conta é que Pilatos enviou alguns soldados disfarçados de civis enquanto esses homens estavam protestando na região do templo. E, dado o sinal, esses soldados pegaram punhais e mataram esses homens. E a gente não sabe se esse incidente foi o mesmo incidente relatado aqui por Lucas em relação a esses galileus. Versículo 2, Lucas capítulo 13, diz assim: perguntaram para Jesus acerca desse fato, e Jesus responde o seguinte: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Agora eu quero que você pare e pense comigo que Jesus está nos ajudando a pensar aqui. Jesus está falando: será que você acha que esses galileus que foram mortos cruelmente dessa maneira, eles eram piores do que os outros galileus? Será que eles eram mais merecedores disso que aconteceu com eles do que os outros galileus? Isso nos faz pensar, porque nós humanos, nós temos essa tendência humana, natural, de achar que essas coisas ruins só podem acontecer com pessoas más, pessoas que merecem. Tanto que quando a gente ouve um crime, alguma coisa, uma tragédia, a gente pensa logo no nosso coração: essa pessoa deve ter feito alguma coisa para ter merecido isso. Então nessa forma humana de raciocinar, de pensar, de viver, nós julgamos as pessoas, nós tomamos o lugar de Deus e nós condenamos as pessoas. E sem querer nós pensamos em alguma coisa ruim que a pessoa fez e que nós somos melhores do que elas para não merecer tamanho juízo, tamanho julgamento, tamanha condenação. E isso é natural, isso é humano. A gente sempre raciocina, a gente sempre pensa que nós somos melhores do que aquela pessoa para não merecermos aquilo que ela passou. E é interessante o que Jesus ele vai nos levar a raciocinar e entender nesse texto. Isso é muito precioso para nós. Abre o teu coração e o teu entendimento, porque o Senhor vai falar. Então a pergunta dele é: será que esses galileus eram mais pecadores do que os outros? Algumas pessoas falam: por que coisas más acontecem com pessoas boas? E nós vamos entender hoje que essa não é a pergunta correta. A pergunta correta não é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos maus, todos nós somos dignos do inferno no melhor dia das nossas vidas. No dia que você se acha o mais espiritual, a pessoa melhor do mundo, você ainda é digno do inferno, porque nós somos pecadores. Todos nós transgredimos a vontade de Deus. Todos nós nos tornamos não merecedores do céu. E a pergunta correta que nós deveríamos fazer não é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, é porque coisas boas ainda acontecem conosco, pecadores. Por que a pergunta que eu devo fazer, que você deve fazer, porque alguma coisa boa pode acontecer comigo, que sou pecador?
Por que Deus poderia nos amar tanto ao ponto de enviar seu próprio Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados? Porque nós não merecemos isso, nós não somos dignos disso, nós somos pecadores, nós somos merecedores do inferno, porque todos nós quebramos os mandamentos de Deus, todos nós agimos contra a vontade de Deus, nos rebelamos contra Deus e agimos de forma egoísta. Todos nós somos dignos do inferno. Então a pergunta correta é por que alguma coisa boa pode acontecer comigo? Essa é a pergunta que você devemos fazer. E Jesus leva aquela multidão a entender isso. Antes de nós seguirmos, é importante ainda falar que Jesus ele tinha que ser muito sábio na resposta, no comentário que ele ia dar àquelas pessoas que falaram sobre essa tragédia. Primeiro porque qualquer coisa que ele falasse sobre Pilatos ia chegar a Pilatos antes de Jesus chegar em Jerusalém. E se ele falasse alguma coisa contra Pilatos, ele estava com problema também com os líderes religiosos que estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Se ele se ele defendesse o Pilatos de alguma forma, mostrasse ao povo que ele não se importava com aqueles galileus, ele poderia estar passando a ideia de que ele não se importava com o seu próprio povo, que ele era um traidor da nação. Então Jesus, ele sabiamente, ele foge de toda essa esfera humana e ele vai direto ao ponto principal, a esfera espiritual. E quando ele pergunta, será que esses homens, eles eram piores do que todos os outros? Ele vai responder no versículo seguinte que não, claro que não. Eles não eram piores. E quando ele traz a questão para o âmbito espiritual, ele faz com que automaticamente todo mundo se pergunte: se eles não eram piores, poderia ser qualquer um de nós. Então Jesus ele quer que as pessoas entendam, ele quer que eu e você reflita nisso. O ponto não é porque alguma coisa, uma tragédia, algo muito horrível aconteceu com a outra pessoa, mas a pergunta que eu tenho que fazer é: poderia ter sido eu? Por que não foi eu? E Jesus quer que entenda que Deus, ele nos dá chances de nos arrependermos, ele nos dá oportunidades para nós acertarmos o nosso coração com ele. Porque poderia ser qualquer um de nós. Ninguém é mais digno de punição do que o outro. Ninguém é mais digno de morte do que o outro. Os amigos de Jó, eles são exemplo disso. Eles culparam Jó e falaram que Jó estava sofrendo todos aqueles flagelos, todas aquelas coisas ruins com a sua saúde, com sua família, com seus bens, que tudo aquilo ele estava sendo punido por Deus por causa dos seus pecados. E era mentira, não era nada disso. Você conhece a história de Jó, sabe que Deus permitiu tudo aquilo com um grande propósito de ser glorificado na vida de Jó. E para nós que conhecemos o Senhor, que cremos no Senhor, nós sabemos que ainda que nós sejamos sujeitos a todas as coisas como qualquer pessoa nesse mundo, a nós que cremos, que nascemos de novo, que confiamos em Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez por nós na cruz, nos perdoou dos nossos pecados, nos salvou, nos deu vida eterna. Não importam as circunstâncias, independente do que aconteça conosco, nós estamos salvos, nós estamos seguros, nós estamos indo para o céu. Essa terra não é o nosso lugar definitivo, nós somos adoradores do reino celestial aqui, estamos aqui de passagem, estamos aqui anunciando o reino de Deus, e essa é a nossa missão. E logo, assim que a nossa missão terminar, nós vamos voltar para casa, nós temos saudade de casa. Então, para nós, qualquer coisa que acontece é para a glória de Deus. Somos vasos de honra separados para a glória de Deus. Se nós vivemos para o Senhor, vivemos. Se nós morremos para o Senhor, morremos. E tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então nós não nos preocupamos de forma alguma
como Deus vai usar a nossa vida, o que pode acontecer com a nossa vida. Estamos simplesmente seguros que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e que Ele vai fazer aquilo que vai glorificar mais o nome dEle e que no final Ele vai abençoar mais a gente. A gente não tem medo, a gente crê totalmente nisso. Então Jesus ele corrige o pensamento errado das pessoas aqui, e ele vai não enfatizar a bondade do homem, mas a paciência de Deus. Ele não vai enfatizar o quanto o homem é bom ou digno de alguma coisa boa, mas quanto o homem é pecador e digno de morte. Então a primeira coisa que ele fala é que aqueles galileus que morreram, eles não são mais culpados do que os outros. Todos são igualmente culpados. Isso poderia acontecer com qualquer um. Qualquer tragédia, qualquer acidente, uma bomba que explode, um ônibus que... As coisas acontecem, fatalidades acontecem, pode acontecer com qualquer um. E Jesus quer que as pessoas entendam isso. E tudo o que acontece de mal nesse mundo é consequência do pecado do homem. Isso nos remete à queda do homem. Quando Deus deu tudo para o homem deu as costas para Deus. E o homem escolheu viver para si mesmo e não para Deus. E como consequência disso, a morte reinou no mundo através do pecado. Então, novamente falando, a grande pergunta não é por que isso aconteceu com eles, mas isso poderia ter acontecido comigo. Por que não aconteceu comigo? É isso que Jesus quer que eles entendam. Versículo 3. Olha só a resposta de Jesus à pergunta que ele mesmo fez. Eles eram piores do que os outros? Eu lhes digo que não. Versículo 3. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus está fazendo eles pensar um pouquinho de que se todos nós somos pecadores e que não existe um mais digno de morte do que o outro, todos nós somos culpados e não merecedores, dignos de morte, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não nos reconciliarmos com Deus, se nós não entendermos que nós precisamos acertar as nossas vidas com Deus hoje, agora, pode ser tarde demais. Vamos perecer de igual forma. E quando Jesus ele usa a palavra perecer aqui, não é simplesmente morrer fisicamente, é perecer eternamente, é morte eterna, é separação eterna de Deus. É isso que é perecer. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra eternamente, não fique eternamente separado de Deus, mas tenha vida eterna. Então, ao invés de estar distante de Deus eternamente, aquele que crê no Filho de Deus, ele tem vida eterna. E é isso que Jesus está falando. Se nós não nos arrependermos, se nós não acertarmos o nosso coração com Deus, nós pereceremos, nós ficaremos eternamente separados de Deus. Então a pergunta não é mais por que isso aconteceu com eles, mas e se isso acontecesse comigo? Será que eu estaria preparado? Eu estou preparado para me acertar para me deparar com Deus face a face, para dar conta do fôlego de vida que Deus me deu, que Ele me emprestou. Lucas 13, versículo 4. Jesus ele vai trazer um outro incidente, uma outra tragédia para enfatizar o ponto dele. Versículo 4, ele falou: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então Jesus ele enfatiza o ponto dele com esse outro incidente, essa outra tragédia. Ao sudoeste de Jerusalém
a torre de Siloé, ela caiu, matando 18 trabalhadores, 18 judeus que estavam ali, que não estavam protestando, que não estavam indo contra o governo, simplesmente trabalhando. E uma torre caiu em cima deles e os matou. Uma tragédia, algo que igualmente chocou a nação. E Jesus, ele acha propício trazer isso. E ele fala, que ele pergunta: será que esses 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Será que eles eram marcados? Não, esses aqui são os piores. Esses são os dignos de que a torre cai em cima e os esmague. É isso. Em outras palavras, Jesus está perguntando: a quem vocês vão culpar? Eles? Pilatos? Deus? Como vocês explicam isso? E novamente Jesus está querendo levá-los para o lugar certo, que eles pensem que é certo. A pergunta não é novamente por que esses? A pergunta é: poderia ter sido eu? E se fosse eu? A pergunta é: e se fosse eu? Poderia ser eu. Eles não eram piores que eu, poderia ser eu. Eu estou pronto para morrer, estou pronto para dar conta da minha vida a Deus. Em ambos os casos, aqueles que morreram e certamente não estavam preparados, mas poderia ser qualquer um. E Jesus quer que eles reflitam nisso, e entendendo essa seriedade, que nós podemos morrer a qualquer hora, a qualquer momento, nós temos que estar prontos, temos que estar preparados para nos deparar com Deus face a face. Nós não sabemos, nós não temos a promessa do amanhã, nós não sabemos se estaremos vivos aqui amanhã, mas todos nós precisamos nos arrepender, acertar nosso coração com Deus, submeter as nossas vidas às mãos de Deus, confiar no amor de Deus hoje. Jesus é real, Ele é vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele fala conosco. Se nós crermos no Senhor, se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós colocarmos as nossas necessidades espirituais acima das nossas necessidades físicas, materiais, é isso que Jesus está fazendo. É um apelo, essa mensagem é um apelo, e é incrível como Jesus está insistindo nesse assunto. É como se ele estivesse querendo despertar em nós esse arrependimento, essa entrega, essa fé sincera na pessoa de Jesus Cristo. E nós paramos de brincar de Deus. Quando nós olhamos à nossa volta, vemos acidentes e tragédias e catástrofes. A gente parar de brincar de Deus e julgar as pessoas e falar: poderia ser eu, estou pronto para me encontrar com Deus. Eu não sou melhor que essa pessoa, eu sou pecador, eu vou dar conta a Deus dos meus pecados. Ou eu creio hoje em Jesus Cristo, que Ele morreu naquela cruz para pagar com a vida dele os meus pecados, ou eu vou pagar por eles. E isso significa morrer eternamente, perecer, estar separado de Deus para sempre. Nós não temos como ignorar a nossa necessidade espiritual para sempre. Nós não temos como. Dentro de nós há uma necessidade, há um buraco que só Jesus Cristo pode preencher. E nós não temos como ignorar isso para sempre. E se nós continuarmos nessa abordagem de punição divina, aqueles que morrem ou são castigados por Deus, nos achando superiores a eles ou melhores que eles, nós estamos com um problema, porque nós estamos agindo no lugar de Deus. E nós não somos chamados para julgar ninguém. Nós temos que humilhar o nosso coração e nos arrepender. Como a gente poderia explicar, como que nós poderíamos explicar o sofrimento dos apóstolos, o sofrimento dos profetas, ou mesmo o sofrimento de Jesus Cristo,
Será que ele sofreu porque ele mereceu? Não. Ele sofreu porque precisava. No meu lugar, ele tomou sobre si as minhas iniquidades, os nossos pecados. E nós podemos muito bem sofrer por amor a Cristo, ser perseguidos por amor a Cristo. Então, muito cuidado de pensar que qualquer morte é uma punição divina. Não tem nada a ver, Jesus está nos ensinando. Versículo: eu lhes digo que não. Novamente, aqueles homens que morreram esmagados pela torre de Siloé não eram piores ou mais culpados do que os demais habitantes de Jerusalém. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Novamente, Jesus ele repete a mesma ideia. A pergunta é não é porque eles. A pergunta é por que não eu? Poderia ter sido eu. Duas vezes nessas duas ilustrações, há dois aspectos importantes do arrependimento que eu quero o primeiro deles é o aspecto do arrependimento que é uma vez por todas. Você, o homem, reconhece que é pecador e que ele precisa do perdão de Deus, e que ele só pode conseguir o perdão de Deus dos pecados. Isso é, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que pagou por todos os seus pecados na cruz do Calvário. Quando o homem entende, eu sou pecador, eu sou digno do inferno, mas pela graça divina, eu creio que Jesus Cristo tomou sobre si o meu castigo, a minha condenação, aquilo que eu deveria levar, que eu sou merecedor, Jesus tomou sobre ele. Quando eu creio nisso, eu estou me arrependendo. Eu estou me arrependendo diante de Deus do pecador que eu sou, reconhecendo que eu não posso salvar a mim mesmo e que eu preciso entregar a minha vida aos cuidados de Deus, me submetendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E quando eu faço isso, a Bíblia fala que o Espírito Santo faz morada no meu coração e eu posso orar e falar com Deus. Eu agora posso ouvir Deus falar no meu coração. Eu posso abrir a minha Bíblia e ler a palavra de Deus, entendendo o que ela está falando, que ela deixa de ser um livro histórico, ela passa a ser agora a palavra viva de Deus falando diretamente comigo, e ela vai me guiar, ela vai trazer luz, vai me trazer sabedoria, ela vai me trazer direção na vida diariamente. E isso é uma transformação que acontece através do arrependimento. Então, nós passamos da morte para a vida quando nós nos arrependemos para a salvação. E nós nos arrependemos para a salvação uma única vez. Uma única vez. Nós confiamos em quem Jesus é e Ele guarda o depósito da nossa fé até o dia que nós veremos face a face. Nós nascemos de novo, sabemos que somos filhos de Deus e a despeito de qualquer vale sombrio de morte que venhamos a passar ao longo da nossa vida, o Senhor está conosco. Nós não vamos temer o mal. Nós sabemos que estamos guardados por Deus e que Ele é fiel mesmo nas nossas fraquezas. Que o Espírito Santo que Ele nos deu nos ajuda a caminhar essa jornada da vida cristã. E quando estamos fracos, Ele nos carrega no colo. E Ele vai nos despertar e nós vamos entender cada vez mais o tamanho do pecador que nós éramos, da onde o Senhor nos tirou. E isso é tremendo, isso é vida com Deus. E isso acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas há um outro aspecto do arrependimento que ele é muito importante. Ele é o aspecto do crescimento espiritual. Não é porque nós nos arrependemos dos nossos pecados uma vez e cremos em Jesus Cristo, entregamos o nosso coração para Ele, que nós nunca mais vamos nos arrepender. Existe o aspecto do arrependimento. Ensina isso na oração do Pai Nosso. Ele fala, olha, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me devem, perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados. Nós precisamos nos acertar com Deus diariamente, à luz da palavra de Deus. Então, a despeito de ter um aspecto único e geral para o arrependimento,
nós diariamente, tem esse aspecto diário, esse aspecto de que é contínuo o nosso arrependimento. Então, as pessoas que falam, eu creio em Jesus, estou indo para o céu, mas a sua vida não condiz com uma vida arrependida, com uma vida que conhece Jesus, que realmente teve uma conversão, uma transformação, alguma coisa está errada, porque quando nós nos arrependemos, esses dois aspectos, o aspecto geral, o aspecto único, eu creio no que Jesus fez por mim, e o aspecto contínuo, diário, de acertar meu coração com o coração de Deus diariamente, à luz da palavra de Deus, para que eu não me afaste dele. Há um temor dentro de nós. E se nós nascemos de novo, nós temos os dois aspectos. Nós cremos em Jesus e nós estamos continuamente na palavra de Deus, sondando o nosso coração, pedindo para o Senhor sondar o nosso coração, para ver se em nós há algum caminho mau, para que a gente possa se arrepender. A gente não vai querer andar num caminho que não seja de Deus para nós. Então, esses dois aspectos do arrependimento são importantes na vida cristã. Eles precisam estar presentes nas nossas vidas. E é interessante que aquela geração que ouviu essas palavras de Jesus, cerca de 40 anos depois, pôde provar o que é uma destruição. Os soldados romanos, eles destruíram a cidade de Jerusalém, eles destruíram o templo magnífico, não deixando pedra sobre pedra, e foi terrível, A gente pode dizer que eles foram alertados. A gente pode dizer que aqueles que não deram ouvidos a esse apelo de Jesus provaram na pele que deveriam ter se arrependido enquanto havia tempo. Um comentarista bíblico chamado Barclay, ele disse: não podemos dizer que o sofrimento e os pecados individuais estão inevitavelmente ligados, mas podemos dizer que o pecado e o sofrimento nacionais estão muito ligados. A nação que escolher os caminhos errados irá no final sofrer por causa deles. Então, é real. Uma nação pode ser julgada por suas más escolhas. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos pela nossa nação. Que o Senhor nos ajude os nossos governantes. Que o Brasil seja realmente um país que tema a Deus, que ama o Senhor Jesus. E o ponto de Jesus aqui, novamente, lembrando que Jesus estava falando para eles, arrependam-se enquanto há tempo. Uma pessoa não é mais digna de punição do que outra. Se eles morreram, todos vão morrer um dia. E aí? Você está preparado? Poderia ser você. Então a pergunta não é porque essas pessoas morreram, mas que direito eu tenho para viver? Eu não sou melhor do que elas. Nenhum de nós é isento do pecado. E é muito mais fácil, vamos falar a real, falar do pecado dos outros e da punição que os outros merecem. É mais fácil fazer isso do que ser sincero conosco e reconhecer os nossos próprios pecados e as consequências que os nossos pecados merecem. E é isso que Jesus está nos levando a fazer essa noite. Contou essa parábola. Então Jesus agora ele vai contar uma parábola para finalizar esse ponto importante, essa urgência que o ser humano tem de se arrepender. Ele diz o seguinte: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Então o homem ele tinha uma videira, uma plantação de uvas, e tinha uma figueira,
Bom, ele tinha uma figueira no meio da vinha, né? Tinha uma plantação de uvas e tinha um pé de figo. E ali ele foi procurar fruto nessa figueira e não achou nenhum. Não tinha nenhum fruto naquela figueira. Interessante. Então, olha só, depois de alertar duas vezes com duas tragédias recentes que chocaram a nação, da importância do arrependimento e do julgamento de Deus, Jesus ele mostra nessa parábola que ele vai dar, nessa ilustração, que Deus procura fruto. Deus procura fruto. Como aquele homem procurava fruto naquela figueira e não encontrava. E uma reflexão para nós é que o fruto da nossa vida ele mostra que tipo de árvore nós somos. Uma macieira produz maçã, ela não vai produzir melancia, laranja. E cada árvore ela vai produzir frutos segundo a sua própria espécie. Isso significa que se nós cremos em Jesus, estamos em Jesus, os frutos da nossa vida, as nossas atitudes vão mostrar isso. Eles vão mostrar onde nós estamos, quem nós somos, filhos da luz ou filhos das trevas, aqueles que creem ou aqueles que não creem. Nossos frutos, as nossas atitudes, elas revelam o tipo de árvore que somos. E se Jesus realmente ele tocou a nossa vida, isso vai ser revelado no fruto que nós damos. E a pergunta é: qual fruto que Deus procura? Qual tipo de fruto que Deus procura? E o que eu quero que você anote é que o fruto que Deus procura, ele é caracterizado pela obediência à vontade dele e ao amor ao próximo. A gente sabe que toda a lei dos profetas se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, todo fruto daquele que está em Cristo, o fruto daquele que está em Cristo é esse. A evidência dessa árvore que está em Deus, está em Cristo, é a obediência à vontade de Deus e o amor ao próximo. E eu tenho alguns versículos aqui que a palavra de Deus mostra para nós sobre essa verdade. Nos ajuda a entender com maior profundidade esse fruto. Em João 15, versículo 5, nós lemos assim: é impossível estar em Jesus e não dar fruto nenhum, tá bom? Olha só o que o João 15, 5 fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então é fato que se nós estamos em Cristo, nós estamos produzindo fruto. E é fato que se alguém não está em Cristo, se alguém não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é impossível para essa pessoa produzir o fruto que Deus procura. Para Deus, essa pessoa continua infrutífera. É como aquela figueira que não dá fruto nenhum. O fruto que Deus procura, Mateus 3,8, é um fruto de arrependimento. Deem fruto que mostre o arrependimento. Nossas atitudes devem mostrar que nós realmente mudamos de direção, que nós agora estamos buscando fazer a vontade de Deus e não o oposto disso. Fruto de arrependimento. Romanos 6,22, fruto de santificação. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. O seu fim é a vida eterna. Então o fruto que Deus procura, ele mostra a santidade. Santidade é caminhar com Cristo. É Ele que nos santifica. Nós somos santos porque Ele é santo. Nós somos santos porque estamos nele. E se nós não estivermos nele, nós não temos como viver em santidade. O fruto que Deus procura. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os nossos pequeninos já decoraram esse versículo. O fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai ter problema conosco se nós estivermos cheios desse fruto, cheios dessas coisas. Deus vai estar se manifestando através de nós, através dessas coisas. Deus procura esse fruto.
O Espírito produz em nós precisamos permanecer na videira, em Jesus. O fruto que Deus procura, Efésios 5:9, fruto da luz. Qual é o fruto da luz? Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É o oposto da maldade, o oposto da injustiça, o oposto da mentira. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Hebreus 13:15, fruto de louvor. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nosso louvor, nós somos feitos para adorar a Deus. Deus espera louvor dos nossos lábios, louvor do nosso coração. Esse é o fruto que Deus procura em nós. Colossenses 1:10, fruto de boas obras. Nós somos salvos para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão. Olha o que Colossenses 1:10 fala: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quando nós estamos crescendo no conhecimento de Deus, irmãos, nós estamos frutificando em toda boa obra. Nós queremos amar, fazer Deus conhecido na vida das pessoas à nossa volta. Filipenses 1:11, fruto de justiça, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É esse tipo de fruto que Deus procura em nós, irmãos. Versículo 7, por isso disse ao que cuidava da vinha. Jesus está falando a parábola para ilustrar a nossa necessidade de arrependimento. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte, porque deixá-lo inutilizar a terra. É claro que a figueira é um símbolo de Israel. E é interessante o dono da vinha, né? Ele ter essa figueira. E é claro que Jesus está falando para Israel, se Israel não se arrepender, ela vai sofrer as consequências da sua falta de arrependimento. Essa aplicação serve para todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, todos nós sabemos que se Jesus não voltar logo, nós vamos de uma forma ou outra dar conta da nossa vida, podemos morrer, pode ser de forma natural, pode ser um assassinato, pode ser uma catástrofe, pode ser qualquer coisa, mas nós sabemos disso. Nós sabemos que nós vamos morrer um dia. E nós precisamos estar preparados para responder a Deus. E o que Jesus fala no versículo 7 é que já faz 3 anos que ele procura fruto naquela figueira e não acha. Então a decisão é cortá-la. Por que deixá-la inutilizar a terra? Não há necessidade para uma árvore estar lá se ela não produz fruto. A natureza dela é produzir fruto, e se ela não produz fruto, não há necessidade dela estar lá. Então ela deve ser cortada, para que no lugar dela possa ser plantada outra árvore, que dê fruto. Então essa é a conclusão. Aquela coisa inútil, ela precisa ser cortada. E é claro que essa aplicação não é só para Israel, mas para todas as pessoas. Jesus está falando, ou nós nos arrependemos, ou nós entregamos o nosso coração para Deus, ou nós cremos em Jesus Cristo, ou o dia do corte vai chegar. Isso é para todos. Isso é para todos. Deus é um Deus de muitas chances. De muitas chances. Nós chamamos Deus de Deus das segundas chances, porque Ele está sempre dando uma nova chance. Imagina que cada tragédia, cada dia que você acorda, é uma oportunidade que Deus está te dando. É uma nova chance de você se acertar com Deus, de você crer em Deus, de você entregar a tua vida aos cuidados de Deus, de você confiar no amor de Deus. Mas vai chegar um dia que é a última chance, que não, depois daquela não haverão outras.
Deus, ele não vai contender com o homem para sempre. Jesus estava ministrando em Israel já por 3 anos e meio, quase. E Israel, como nação, não se arrependeu e teve que ser cortado. E para todos que nos ouvem, é claro que nós cremos que Jesus, depois dessa era da graça, ele vai voltar os olhos para Israel e vai completar as profecias com aquela nação. Mas o ponto principal é: se você perde Jesus hoje, se você perde a oportunidade de reconhecê-lo como Deus e Salvador hoje, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. E Jesus pregou de sinagoga em sinagoga, publicamente, na praia, de tantas formas, fazendo milagres, curando enfermos, fazendo mortos se levantar, dando vista a cegos. E ainda assim a nação não se converteu, mas endureceu o coração. Versículo 8: respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor. Então o jardineiro, a pessoa que cuidava daquela vinha, falou: deixa eu cuidar dessa videira, dá ela mais um ano, continua paciente, seja longânimo e me permita que por mais um ano eu possa adubá-la. Quem sabe ela produz fruto. E é interessante que depois que Jesus morreu naquela cruz, passaram-se 40 anos para que Israel se arrependesse, até que o ano 70 chegasse e com ele a destruição com o exército romano de Jerusalém. Então Jerusalém foi destruída, teve que ser cortada. Mas quanto a nós, quais são as chances que o Senhor tem nos dado? Quais são as chances que Deus tem te dado? Quantas pessoas têm falado do amor dele para você? Quantos familiares têm falado de Jesus para você? Têm orado por você? Você até pede oração, mas ainda não entregou o seu coração. Ainda fala que não estou preparado. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus está falando: a hora é agora. O dia de se assentar com Deus é hoje. Não vamos brincar com Deus. Não vamos desprezar as chances que Deus tem nos dado. Nós somos dignos do inferno. O que nós estamos fazendo? Versículo 9: se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Então o jardineiro que cuidava da vinha falou: olha, deixa eu cuidar dessa figueira por mais um ano, e se o ano que vem ela não der fruto, você pode cortar. A gente sabe, em relação a Israel, Deus deu mais chance, 40 anos, não foi um só, e nada aconteceu. E quanto às nossas vidas, eu perguntei uma vez e eu quero perguntar novamente: será que Deus não está dando mais uma chance? Será que essa pode não ser a última chance? É a hora de se acertar com Deus. A hora de se acertar com Deus é agora. Se ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Seja humilde, reconheça que é pecador, reconheça que você precisa da ajuda de Deus, porque Deus ele já está com a mão estendida para te ajudar. Ele só não vai arrombar a porta. Ele bate na porta, ele permite que você abra. Ele é gentil. O diabo ele arromba, mas Jesus é gentil. Então, a menos que você o convide para entrar, ele não vai arrombar. Ele vai entrar se você quiser, e ele vai transformar o seu vida de dentro para fora. Ele vai fazer a faxina, ele vai cuidar de tudo. Você não precisa se preocupar com o que você tem que fazer, que roupa vestir, que hábitos mudar. Não, deixa Jesus fazer. Ele já tem mostrado para você. O Espírito Santo já está convencendo o seu coração do quanto Deus te ama. Deixa ele completar essa obra. Simplesmente renda o teu coração a ele, confia, ele entrega o teu coração e ele vai completar a obra. Então a pergunta para nós finalizarmos não é o que aconteceu com a árvore, mas o que vai acontecer comigo. Então não se preocupa com a figueira. O que aconteceu com a árvore?
Se preocupa o que pode acontecer com você. Se arrependa hoje. E Deus, Ele procura fruto e Ele não aceita fruto falso, né? Religiosidade é fruto falso, né? Essa hipocrisia religiosa é fruto falso, né? Falar de Deus e não seguir a Deus é fruto falso. Falar que crê na Bíblia e não entregar o coração para Jesus é fruto falso. O fruto verdadeiro, ele vem com arrependimento sincero de coração. E a próxima vez que você ouvir uma tragédia, se pergunta: será que eu não estou apenas ocupando espaço como aquela árvore, ou realmente eu já me acertei com Deus e Jesus Cristo está produzindo através da minha vida frutos que agradam a Deus? Eu quero ler 2 Pedro 3:3-7, que diz assim: antes de tudo saiba, dirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa na sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem serão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Os ímpios são aqueles que se opõem a Deus, não creem em Deus, ou não se rendem a Jesus como Deus. E alguns pontos conclusivos: a inutilidade. Arrependa-se enquanto há tempo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E eu te agradeço imensamente, Senhor, por ter despertado meu coração, a minha vida, por ter me dado tantas chances, Deus, para reconhecer que eu não posso salvar a mim mesmo, que eu sou pecador e que eu preciso de ajuda, Senhor. E assim como foi há tantos anos atrás, Senhor, nem me lembro mais, desde 94, eu reconheço hoje o quão desesperado eu sou de Ti. E eu peço por todos que nos ouvem, Senhor, que aqueles que Te conhecem possam se arrepender, voltar-se para Deus, deixando seus maus caminhos para que cresçam espiritualmente, produzam os frutos que Tu queres que nós produzamos, Senhor. Que aqueles que não Te conhecem, Senhor, possam se render a Ti. E continuamente, Senhor, continuarem se rendendo, Senhor, necessitando do Teu amor, necessitando do Teu poder, permitindo que o Teu Santo Espírito governe suas vidas, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Agindo, Senhor, não há quem possa impedir. Eu oro que fé venha àqueles que ouvem essa palavra. Tua palavra é quem diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, nós pela fé lançamos essa palavra, Deus, crendo que o Teu Espírito Santo está trabalhando no coração de cada pessoa que nos ouve, Senhor. Está trabalhando nesse coração, quebrantando esse coração, a fim de que ele se renda a Ti, Senhor. Eu oro que esse seja o dia da salvação. Eu oro que esse seja o dia do arrependimento, Senhor, da conversão, da transformação de mente e de atitude, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. A Ti, Jesus, toda a honra e glória. Nós Te amamos, Senhor, nós Te bendizemos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, por causa dos problemas técnicos essa noite, nós não vamos encerrar com o louvor. Eu oro que você tenha sido abençoado e que você possa multiplicar essa mensagem evangelística a todos os seus familiares e conhecidos e redes de amigos. Que o Senhor Jesus os abençoe imensamente, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Amo todos vocês.